Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com uma triste notícia aqui para vocês. A Juliana Marins, a brasileira que estava na Indonésia e tinha sofrido aquele acidente no vulcão Rinjani, foi resgatada, porém já sem vida. Essa história angustiante foi acompanhada de perto pelo Brasil inteiro na expectativa de que ela fosse resgatada com vida. Mas, infelizmente, as inúmeras dificuldades enfrentadas durante as tentativas de resgate e também a falta de uma equipe técnica e especializada nesse tipo de situação fez com que essa menina de apenas 26 anos esperasse por 4 dias por socorro até a sua morte. Antes, eu vou repetir quem era a Juliana Marins, porque hoje ela não está mais aqui para falar. Claro que eu tenho poucas informações sobre a vida particular dela, mas eu acho importante falar um pouco sobre quem era a Juliana. Bom, ela era uma publicitária de 26 anos, natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela era formada em publicidade e propaganda por uma universidade renomada, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e ela também atuava como dançarina de pole dance e se apresentava profissionalmente. Bom, ela embarcou em uma jornada pelo Sudeste Asiático em fevereiro deste ano, 2025. Era para ser uma experiência maravilhosa que, de fato, ela teve durante esses meses e ela foi super corajosa, embarcou sozinha para essa viagem e ela passou por lugares lindos, paisagens deslumbrantes, culturas completamente diferentes da nossa. Ela se divertiu em alguns momentos, em outros ela se sentiu vulnerável, sentiu falta da sua família, o que é muito natural. E durante esses meses, ela visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. E na sua rede social, ela compartilhou esses momentos da sua jornada. Ela então foi para a Indonésia e lá ela contratou um guia de turismo em uma agência local para fazer uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok. Essa trilha duraria 3 dias e 2 noites e ela foi acompanhada de um grupo de 5 turistas e o guia. Mas, infelizmente, por volta das 5 horas da manhã do sábado, dia 21 de junho, de acordo com o horário local, a Juliana sofreu uma queda no vulcão. E esse acidente deixou a Juliana isolada em um ponto crítico da montanha, a princípio a 300 metros da trilha, e ela estava à beira de um precipício. Bom, Monte Rinjani é uma das atrações turísticas mais famosas da Indonésia, atraindo milhares de aventureiros todos os anos, e esse é o segundo vulcão mais alto do país, atrás apenas do Monte Kerinci. Ele tem 3.726 metros de altitude, e sua trilha, que leva até o cume, é conhecida por ser um lugar muito lindo, mas também com uma dificuldade extrema, com diversas subidas íngremes. O terreno é arenoso, com muitas pedras, o que torna a caminhada nessa trilha, que é bem estreita, super perigosa. É bem estreita, então qualquer lado que você cair, é perigoso você se acidentar muito seriamente. Now we are in Camp Base, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can Oh, it was so worth it, so worth it. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing, yeah, amazing. Nothing. Do it for the view. Além disso, ali ocorrem várias mudanças climáticas muito rapidamente, então é um desafio muito grande, mesmo para os montanhistas mais experientes. Esse acidente ocorreu no segundo dia da trilha, entre o acampamento e o cume da montanha, então ela já estava até que perto ali do cume. E isso aconteceu quando a Juliana relatou estar cansada. E segundo a sua irmã, a Mariana Marins, o guia a instruiu a descansar enquanto o grupo prosseguia rumo ao cume do vulcão. E enquanto ela estava sozinha, ela acabou tropeçando e caindo. Ela deslizou aproximadamente 300 metros montanha abaixo. Como o solo tem algumas frestas, ela conseguiu parar a queda em uma dessas frestas que tem ali. Enquanto isso, o grupo de turistas continuaram a trilha sem saber do acidente a princípio, e ao retornarem, eles não encontraram mais a Juliana.
Bom, inicialmente a queda se estendeu por mais de 300 metros abaixo ali da montanha, em um local de difícil acesso, sem possibilidades de resgate via helicóptero, mas depois de algumas horas teve uma forte neblina e também garoa, e por conta do terreno úmido, ela acabou escorregando ainda mais em direção ao precipício, e cada vez que o tempo passava, mais ela escorregava para baixo. Essas condições adversas de tempo também contribuíram para que a visibilidade de onde exatamente a Juliana estava fosse muito difícil. Um grupo de turistas passou pelo local cerca de 3 horas depois da queda e eles conseguiram fazer algumas imagens da Juliana com um drone. Mas após horas sem resgate, a Juliana foi descendo cada vez mais até ficar desaparecida em determinado momento. E o que dificultava muito a visibilidade é uma névoa bem densa que, em determinado horário do dia, fica sobre toda a montanha. Os primeiros socorristas chegaram à região do acidente por volta das 4h30 de sábado, dia 21 de junho, segundo o horário de Brasília, cerca de 10 horas após o acidente. Mas o responsável por descer até onde ela estava ainda não havia aparecido, segundo a irmã dela, e com isso eles não conseguiram concluir o resgate. Além disso, eles não tinham equipamentos necessários para que socorressem a Juliana. Eles não tinham cordas compridas o suficiente para chegar até onde ela estava. Bom, no domingo, no dia 22 de junho, havia sido noticiado que tinham conseguido enviar comida e água para ela. Mas a família da Juliana desmentiu essas informações, que foram divulgadas pelas autoridades da Indonésia. Além disso, foi relatado que a Embaixada do Brasil repassou essas informações para os familiares da Juliana sem antes checar se eram verídicas. Ela também acusou as autoridades de divulgarem vídeos forjados que sugeriam que o resgate estava em andamento, quando, na verdade, a Juliana permanecia sem ajuda. Durante os 4 dias, ao anoitecer, as buscas eram suspensas devido às condições climáticas adversas e pela falta de visibilidade. A família da Juliana expressou profunda frustração com a resposta das autoridades brasileiras e da Indonésia. O pai da Juliana fez críticas contundentes à atuação da Embaixada do Brasil, que fica em Jacarta. Em entrevista, ele afirmou que ninguém sabia de fato onde ela estava, porque as autoridades não chegaram até ela e nem os grupos de resgate. E ele disse que ela não recebeu água, nem comida e nem a ajuda necessária. Porém, após muito barulho nas redes sociais feitos pela família da Juliana, o caso repercutiu no Brasil inteiro. E aí a embaixada e também algumas autoridades começou a acompanhar o caso um pouco mais de perto. Mas com isso, os dias e o tempo crucial para resgate já haviam passado. E hoje, dia 24 de junho de 2025, o grupo de resgate finalmente conseguiu alcançar onde a Juliana estava, que era já ao menos 600 metros do ponto onde ela caiu. Mas infelizmente já era tarde demais. A Juliana Marins foi encontrada sem vida. A família dela compartilhou um post relatando que hoje a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde a Juliana estava, mas com imensa tristeza, eles informaram que ela não resistiu. A família agradeceu todas as orações e as mensagens de carinho e apoio que eles receberam durante esses dias. Em nota, o governo brasileiro manifestou profundo pesar com a morte da Juliana e o texto divulgado ressalta as dificuldades de acesso ao local onde ela caiu e também os desafios impostos no resgate.
Isso por causa das condições climáticas, de solo e também de visibilidade ali da região. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, a Embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais no mais alto nível para a tarefa de resgate que vinha acompanhando os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira, quando foi informada da queda no Monte Rinjani. O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente, fecha aspas. Mas, na verdade, não tem como termos certeza que os esforços necessários foram feitos para esse resgate. Ainda mais nos primeiros dias do acidente, em que a comunicação foi extremamente falha e nós não temos informações precisas sobre como essa tentativa de resgate aconteceu e se de fato ela aconteceu, e também a dificuldade de se ter informações precisas e confiáveis do governo da Indonésia e da Embaixada do Brasil foram pontuadas inclusive pelos familiares da Juliana e faz com que esse caso desperte muita desconfiança se o necessário foi feito pela vida da Juliana. No último pronunciamento, a coordenação das equipes de resgate afirmou que os grupos vinham se esforçando ao máximo e tentavam chegar ao penhasco, mas as condições climáticas e a profundidade do local onde ela estava dificultava o acesso, inclusive com helicópteros. Então, tinham helicópteros que poderiam ter sido utilizados, mas pela dificuldade do local, de visibilidade, de acesso, fez com que eles não fossem usados. E o último trecho da trilha, que fica dentro de um parque, havia sido fechado após o comunicado ali do parque onde fica o vulcão. Até então, filas de turistas eram vistas para tentar subir ao local. Essa decisão foi tomada para evitar a interferência de outras pessoas ali no local onde estavam ocorrendo as buscas. Foram compartilhadas algumas imagens de uma transmissão ao vivo que estava sendo feito ali na madrugada, mostrando os socorristas instalando equipamentos nas rochas do que não tinham comprimento suficiente para chegar até onde ela estava. E de acordo com as últimas informações antes de ser constatada a sua morte, foi divulgado que ela tinha dificuldades de se movimentar por causa de uma fratura que ela estava na perna. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o governo do Brasil afirmou que o embaixador brasileiro em Jacarta está em contato com o diretor internacional da Agência Nacional de Combate a Desastres no país asiático. Também 2 funcionários da diplomacia brasileira foram deslocados para o local onde está o vulcão e estavam em contato com os familiares da Juliana. Bom, entre 2022 e 2025, ao menos 3 turistas morreram após quedas em trilhas no Monte Rinjani. E em 2016, cerca de 400 turistas precisaram ser retirados da mesma trilha com urgência, por conta do processo de erupção do vulcão, que está ativo. Bom, esta foi a última vez que ele entrou em erupção, mas ninguém morreu na ocasião. A operação de resgate da Juliana foi marcada por chuva, terreno instável, dificuldades de acesso, também dificuldade em uma equipe técnica e também capacitada para fazer esse resgate.
dificuldade em equipamentos, que aparentemente eles não tinham o necessário para fazer esse tipo de resgate, mesmo essa trilha sendo liberada ali naquele parque. E tem muitas pessoas falando, e eu concordo, que se não tem como fazer resgate de pessoas que caem naquela região, essa trilha tinha que ser interditada, porque é uma trilha extremamente estreita, perigosa, e simplesmente não tem como resgatar pessoas que se acidentem ali. Então, deveria sim ser fechada. A causa da morte da Juliana ainda será determinada pelas autoridades locais e chegou a ser montado um acampamento no local para o resgate dela. E ontem montanhistas experientes foram enviados até o local, mas eles também não a alcançaram. Infelizmente, a Juliana não foi alcançada a tempo. Ali na montanha é muito inóspito o ambiente, não tem sinal de celular e o resgate do corpo só foi possível por meio de descida com cordas e também equipamentos de escalada. Se tudo isso tivesse sido feito pelo menos nas primeiras 10 horas após o acidente, a Juliana teria sido resgatada com vida. Clear? Clear. Ya. Aman. Radio on. Nih, angkor. Ada tem jalan. Jalan. Ini cuma minta video. Gua poin angkor 1 backup. Nanti pakai itu aja langsung. Nah, setelah Quanto ao guia que acompanhava a Juliana pela trilha, ele negou que tenha a abandonado antes do acidente acontecer. Em entrevista, ele confirmou os relatos da imprensa local de que ele aconselhou a Juliana a descansar enquanto seguia andando, mas ele afirmou que o combinado era apenas esperá-la um pouco mais à frente da caminhada. Ele disse ter prestado depoimento à polícia ainda no domingo, quando desceu da montanha, e ele atua como guia na região desde novembro de 2023 e ele costuma subir até o Monte Rinjani 2 vezes por semana. Ele disse que ficou, na verdade, apenas 3 minutos à frente da Juliana e depois ele voltou para procurá-la ao estranhar a demora dela para chegar ao ponto de encontro. Ele falou que depois de uns 15 minutos ou meia hora, a Juliana não apareceu no ponto de encontro, então ele voltou para procurar por ela, no último local onde ela havia ficado, mas aí ele não a encontrou. E aí ele percebeu que ela havia caído, isso quando ele viu a luz de uma lanterna em um barranco a uns 150 metros de profundidade. E ele ouviu a voz da Juliana pedindo socorro. Ele então disse que iria ajudá-la e ele disse ter tentado desesperadamente dizer a Juliana para esperar por ajuda. E ele disse que depois disso ligou para a empresa onde ele trabalha, porque não tinha como ele ajudá-la naquele momento sem equipamentos de segurança. E a empresa deu as informações sobre a queda da Juliana para a equipe de resgate. E após a equipe ter conhecimento das informações, eles correram para ajudar e preparar o equipamento necessário para o resgate. Essa é a versão do guia de turismo, mas segundo a irmã da Juliana, quem a localizou, na verdade, foi um grupo de turistas que estavam passando por ali após 3 horas do acidente. E, infelizmente, esse caso acabou da forma que todos temiam. E essa foi a história da Juliana Marins, uma jovem cheia de vida, de sonhos, de coragem, que partiu de forma brutalmente injusta, solitária, à espera de um socorro que demorou demais para chegar. Mais do que uma tragédia individual, o que aconteceu com ela escancara falhas graves, desde a falta de preparo nas trilhas turísticas até a lentidão das autoridades locais para socorrê-la, e também a omissão diplomática que poderia ter feito diferença nos primeiros momentos, que eram cruciais para que ela fosse resgatada com vida. Hoje, infelizmente, o nome da Juliana se junta ao de tantos outros turistas que também perderam a vida em situações evitáveis. E a família da Juliana, os meus mais sinceros sentimentos.